Boa tarde, amigos, donos da bola desta quinta-feira no ar na Band TV para todo o Rio Grande do Sul. Nos acompanham também na nossa live no YouTube, repercutindo o empate do Internacional com o Palmeiras ontem em São Paulo. O Grêmio joga hoje, 7 da noite, na Arena contra o Sport, precisando ganhar para dar uma arrancada no Campeonato Brasileiro. E tem reforços aí na dupla Granal e é claro que a gente vai avaliar e analisar isso também. Temos uma enquete interativa aguardando a sua participação que é sempre muito bem-vinda conosco no Twitter, @DonosDaBolaRS, Twitter, @DonosDaBolaRS. Qual dos garotos do Internacional deve ser titular da equipe do Cudê? Johnny, Nonato, Praxedes ou todos? No caso, a alternativa de todos seria uma equipe completamente diferente, especialmente no seu meio-campo. Johnny, Nonato, Praxedes ou todos, quem você quer como titular do Internacional a partir da atuação de ontem? O Inter empatou com o Palmeiras, com um time desmantelado, 4 titulares apenas, depois jogou com 6 a partir dos 13 minutos da segunda etapa, porque entraram 3, mas acabou saindo o Patrick, e o Inter conquistou 1 ponto, com o time praticamente reserva inesperado, mas dadas as circunstâncias do jogo, eu quero dizer aqui que o Inter poderia sim ter vencido. O Internacional jogou mais futebol que o Palmeiras, aliás o Palmeiras foi uma decepção, e o Internacional ontem com o time desmantelado, eu quero elogiar o Cudê porque foi uma atuação convincente. E já quero destacar um jogador individualmente e estou votando na enquete interativa não para que seja titular, mas que tenha um olhar atento do Cudê. Nonato, para mim, fez a sua melhor atuação com a camisa do Internacional. Bom, Meneghetti, eu já quero votar na enquete, para variar diferente de ti, eu voto no Johnny. Para mim, o Johnny tem que ser o titular. O Johnny, em 45 minutos ele jogou tudo que o Musto não jogou ainda com a camisa do Inter e tudo que o Lindoso ainda não conseguiu jogar nesta temporada, porque o Lindoso estava bem no ano passado, esse ano ainda com alguma questão ainda de melhorias e tal, não foi o mesmo Lindoso do ano passado. Mas, cara, por ser o Johnny, por ser esse menino que tem a mesma soberania na frente da zaga do que os outros e ainda sai com mais qualidade, com mais virtude, tem uma bola longa um pouco melhor. Eu gostei demais dele, é um cara de 18 anos apenas. Então, o meu voto, Meneghetti, é pro Johnny. Só que eu quero pontuar algumas questões desse jogo que a gente está vendo. Primeiro, de arrancada, no começo, olhando de começo o Campeonato Brasileiro, a estratégia não me agrada. 7 jogos, 2 poupados e 5 com titulares. 2 vezes o Inter poupou. Fez 4 pontos. É um erro. Não, poupa, aí que tá, tu vai analisar o detalhe. Só que eu insisto, eu quero ver algum time que foi campeão brasileiro poupando 10, 12 vezes como vai ser a média. Eu quero dizer, César, que eu concordo com o JB, seria ao longo do programa eu ia colocar isso, mas eu concordo, eu acho que o Cudê errou a estratégia ontem. Mas do aí ponto de vista não do jogo, no jogo ele foi bem, mas de escolha do time eu acho que ele errou. Mas aí, César, tem um detalhe importante e fundamental que muda tudo, que é muito importante destacar. A gente viu o Inter reserva, completamente reserva, com a mesma característica do principal. E isso é mérito do treinador. Olha, e isto é, quem tem treinador tem o que nós vimos aí. Vocês sabem aqui que eu critiquei muito algumas situações do Inter. Ontem o Inter fez o que todos pedem para fazer. O Inter começou a revelar jogadores, o Inter tem um time estruturado, pode ter dificuldades, e eu vejo dificuldades no grupo. Agora a gente precisa valorizar, porque o Internacional faz uma partida contra um dos times que é dito como o principal time, faz um bom jogo, consegue um empate, podia ter vencido, acho que o empate foi o mais justo até no fim da história. Agora, revelando jogadores, o Inter amanhã ou depois jogando com esses meninos mais tempo brasileiro, o Inter vai ter moeda mais uma vez, algo que esse ano, por exemplo, não tem. O Inter voltou, a verdade é essa, o Inter voltou, melhorou. Tem dificuldades? Tem. Talvez não ganhe pela falta sobretudo de atacantes. Eu acho até que não ganha, mas melhorou. E tu falavas aqui ontem no programa que esse jogo seria, a gente estava projetando um Inter mais reforçado, com talvez 1 ou 2 reservas, e tu falaste aqui ontem o seguinte, César, eu acho muito interessante e me lembrei isso muito ao final da partida. Esse jogo vai mostrar o tamanho do Inter no Campeonato Brasileiro, Você falou aqui ontem. Se o Internacional, mesmo perdendo o jogo, chegasse a colocar isso, mesmo perdendo, mas faz um confronto de igual com o Palmeiras, o Inter se mostra candidato no Campeonato Brasileiro. E fez com o time inferior, né? Um time que não é o time titular. Por exemplo, quando tu faz um enfrentamento como o que o Inter fez ontem contra o Palmeiras, dentro do estádio do Palmeiras, com todas as dificuldades que nós conhecemos, aí os números dizem isso, é difícil ganhar lá.
O Inter faz o enfrentamento, jogando com 4 titulares, depois 6, como colocou o Meneghetti. E mais do que isso, mostra novos talentos surgidos, a gente começa a imaginar, olha, aquela ideia de 15 jogadores, 16 jogadores que o Inter tem, passa para 20 e aí tu encorpa e tu tem chance de ganhar. Além disso, mais um ato do Internacional de criatividade, buscando um jogador sem contrato. O trabalho está sendo bem feito. Daqui a pouco a gente vai falar aí, ontem o Abel Hernandes está aí, ontem foi o Leandro Para minha Fernandes. irritação, o trabalho está sendo bem feito. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre os reforços também. Alex Bagé, eu quero te ouvir primeiramente sobre o jogo. Eu penso que talvez vocês discordem e considerem exagerado o que eu vou dizer. Guardadas as proporções e as dificuldades que o Cudê tinha para o jogo ontem, para mim foi o melhor jogo dele com o Internacional. Pela intensidade, pela maneira que ele conseguiu colocar o conjunto. O Johnny, eu concordo com o JB, para mim foi o melhor em campo, a maneira que ele conseguiu jogar. Tem um lance que ele vai sair, tem alguns lances que a gente pega detalhes, principalmente de garotos, que a gente vê se o cara sente ou não sente. O Johnny vai sair numa bola e ele acaba perdendo ali uma fração de segundos e chega o Bruno Henrique, capitão do Palmeiras. Ele abre as asas, como disse o Taigo na transmissão, ele quase faz um lance lá de luta, como gosta o César Cidade Dias, ele evita que chegue o Bruno Henrique e ele não perde a bola, porque ali ele estaria armando um contra-ataque do Internacional, do Palmeiras. Para mim, o Inter jogou ontem com uma intensidade, marcou em cima e surpreendeu, porque eu imaginei pelo time que estava começando que ele pudesse ter algum tipo de dificuldade. O que o Bagé, o que eu assimilei do que tu disse é o seguinte, o que o Musto ganha na força, o Johnny ganha na técnica. Não, ele não sentiu o peso. O Musto daria não a porrada, mas o Musto deixaria o tranco. É que ele ganha na técnica do cara. Ontem, na jornada esportiva da Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, antes de começar, eu disse assim, é impossível que esse menino vai jogar menos do que o Lindoso vem jogando e menos que o Musto está jogando. Mas isso é uma figura de linguagem, ele poderia sentir o jogo. Não, ele jogou mais do que os dois. Aí algumas considerações bem pontuais. Nonato, eu gostei muito do Nonato, achei que foi bem, talvez não para melhor do jogo, porque eu acho que ele foi Praxedes. Cara, o Praxedes ele é um organizador de partidas. Ele organiza o meio campo. Ele pensa que a bola vem para cá, vem para lá. Cara, jogando no campo do Palmeiras, cabeça erguida, como diz o Bagé, nem sabe a cor da chuteira. Gostei demais também. Mas a gente tem que começar a pontuar algumas outras coisas. O Sarrafiori. Eu não vou fazer análise do Sarrafiori. Ele é meia, estava jogando de meia atacante, de segundo atacante, agora foi centroavante. Eu não vou criticá-lo. Ele foi bem? Não, mas não dá para criticá-lo. Só que quem dá para criticar são os dois laterais. Os dois laterais, cara, os dois laterais do Inter é o seguinte, eles estão bem, mas tu sabe que em algum momento eles vão te deixar na mão. E foi o que aconteceu. O Moisés falha, escorregando na marcação do cruzamento, e o Rodinei, que deixa o Luiz Adriano subir nas costas dele sem fazer nada. Eu queria te falar o seguinte, aquela bola pro zagueiro é muito difícil, sabe por quê? Porque o centroavante vem embalado. Ele vem correndo, ele vem com uma impulsão muito maior. Tem que tirar. Aquela bola ali, talvez um pênalti disfarçado, entendeu? De tu pular em cima dele, de trancar ele. Porque é o seguinte, essa bola, o JB, quem jogou, não vou falar que eu joguei profissional porque eu não joguei, quem jogou na várzea sabe, o zagueiro tá, o lateral no caso, tá parado, o jogador vem embalado. E o Luiz Adriano sobe com uma impulsão impressionante. Ali, tu tem que dar um passo em direção a ele e não deixar ele chegar na bola. Pode, inclusive, fazer o pênalti. Pode, inclusive, fazer o pênalti. Eu não estou atenuando, ele errou no lance, eu concordo contigo. Mas só estou dando a justificativa. Sobe só para atrapalhar. Eu acho que o Moledo dá o bote lá na frente. O Moledo estava deslocado ontem, a gente sabe, em função do ritmo de jogo. E é comovente ver o Moledo tentando não ser o que ele é. A bola chega no pé dele e tu vê, ele vai quebrar, porque é a característica dele. Fez um baita jogo, mas ele tenta de toda forma organizar um jogo e não é característica. Não é natural. Quem esteve um pouco abaixo também, na minha opinião, foi o Marcos Guilherme, porque ele estava na posição dele ao contrário do Sarrafiori, que eu estou na tua leitura, jogou como centroavante o Sarrafiori. Ele não sabe jogar ali, mas foi o jeito que o Cudê encontrou para armar o time, sem atacante ainda, mas o Marcos Guilherme mais uma vez abaixo. É verdade. Mais uma vez abaixo. O Jussa entrou bem de novo, hein? Isso aí. É o terceiro jogo dele, ele jogou 2 como lateral. Ele é discreto, ele deu um bote, tomou um cartão amarelo em cima do Luiz Adriano, vai matar o Jussa. Não, ele continua entrando. E outra, tem o lance final que ele mostra a personalidade. Ele é bom jogador. O lance final de peitar o Luiz Adriano, que a gente estava vendo ali no jogo aberto, ele mostra a personalidade, ele se impôs e tal. Tu vai dizer, não, ele se impôs. E é o que eu sempre falo, quando a gente pede jogador aguerrido, é o que eu citei do Diego Souza do Musto, que pra mim aquilo lá tinha que fazer uma moldura e mostrar toda vez, quando tu quer um jogador brigador, competitivo, é aquilo. Do Musto batendo no Diego Souza, o Diego Souza dá uma pegadinha nele, bota o dedo na cara e diz assim, aqui tu tá jogando com homem. É isso que se pede, não é bater, dar soco, sair abraçando o cara como estava fazendo nos últimos Grenais. Só um reparo em relação ao gol, para mim não tem
e o gol, às vezes, a gente sempre coloca, um futebol é um jogo de erros, o Claudião adorava falar isso. Ali é mérito do Luiz Adriano, é só olhar o gol, não dá para criticar nada, é uma jogada difícil, ela Moisés? Não dá, olha o lance. O Moisés escorrega na bola, César. Senão não nasce a jogar. Mas escorregado, é difícil criticar o cara porque o cara escorregou, né? Não, eu tô falando olha no final do lance, eu tô falando de quem tenta conter, olha o Luiz Adriano onde está, olha onde ele está e olha onde ele vai. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu acho que tem, tá? Eu não concordo integralmente. Não, mas só olha atrás, ele tenta, Meneghetti, ele tenta escorar o Luiz Adriano. Presta atenção, olha o como Moisés errou ele procura... Não, olha lá. Eu acho que tem olha como ele procura o Luiz Adriano. Mas ele procura não dá tarde. tempo. Eu acho que tem uma Procura outra... tarde. Aquela bola ali, dá pra antever que o único cara que ele tem que marcar é o Luiz Adriano. Ele podia ter dado um passo mais pra direita. Ele tenta, mas é difícil, eu entendo que é difícil. Tem uma outra situação E o Cuesta era a bola eu ia alta falar olhando, isso. né? O grande problema, se a gente pra bola. olhar o lance, é que o Cuesta de novo tá olhando a bola. Ah, sim. E aí passa um jogador na Cuesta, frente dele e tem mais um jogador nas costas. E ele tá olhando pra cima. Cuesta eu desisto. Um outro elogio ao Cudê, que o Cudê enxergou que o Patrick fez um bom primeiro tempo, talvez estivesse desgastado, cansado, né, titular, que vem jogando. Ele não estava bem, não começa bem o segundo tempo, e aos 13 minutos o Cudê enxerga isso e o troca, e o substitui. Então também quero fazer esse elogio ao técnico do Internacional. Ô Paulinho, dá só reprisar aqui a comemoração do Luiz Adriano, porque eu queria fazer uma ponta sobre essa situação. O Luiz Adriano comemorou muito o gol. E aí, assim, justo, honesto, é o trabalho do cara, é um baita de um centroavante, tem mais é que fazer o trabalho dele, fazer gol e comemorar se ele achar que assim tem que comemorar. Mas é óbvio que isso acaba repercutindo, porque é o time que o formou, que ele vai pro Palmeiras e que recentemente, eu até virou polêmica isso para mim, para minhas redes sociais. Que ele é. Sim, e que recentemente nós informamos, o Grêmio negociou com o Luiz Adriano deu ok para o Grêmio, quem pediu a sua saída foi o Vanderlei Luxemburgo. Quer dizer que o Luiz Adriano conseguiu, ele aceitou vir jogar no Grêmio. Ele disse, conversa tem, não estou dizendo que estava fechado, assinado, mas o Luiz aceitou falar. E aí ele comemora o gol. Ele é profissional. Mostra assim, ele é extremamente profissional. Eu acho que tá certo. Não, mas tem cara que faz gol e não comemora. Mas é que tem... 48, 49, um minuto depois do gol, perdendo o jogo. Depois que o pai dele e o irmão dele recentemente tinham feito uma treta pra ele. Mas com o contexto... Eu não vou avaliar a atuação do pai dele, joga futebol profissional, são treinadores, não, né? Peraí. Dele. Então... A partir do momento, eu concordaria contigo, tanto que eu não repercuti nada. Mas quando o presidente Marcelo Medeiros veio no microfone da Rádio Bandeirantes e disse, quando o pai e o irmão dele me pressionaram nas redes sociais, eu liguei para o empresário. Aí é erro do presidente Medeiros. Mas aí vira institucional. O presidente fala pela instituição. O presidente está dirigindo o Inter pelo Twitter, então. Bom, pode ser isso. Aí, quando a gente coloca alguma coisa lá, diz, não, o que a imprensa diz não me interessa. Como não interessa se o pai do jogador botou no Twitter, ele foi atrás. Agora tem um detalhe. Tu entende que muda de peso, muda de tamanho. É que às vezes, claro, a gente pode também ser muito pesado quando diz assim, não, mas o cara que não comemora o gol, ele falta com respeito. Não, é decisão de cada um. Claro. Mas o contexto do jogo ontem, o gol que ele faz, ele vem com força, ele dá um chute de cabeça, ele empata, ele é o artilheiro do Palmeiras. E mais, se ele não comemora em respeito ao Inter, como é que fica o respeito com quem tá pagando ele? Aí é patrulha Vamos lá, de Central Band do comemoração. Esporte. Quero ouvir o nosso Taigor Jank. Vamos trabalhar um pouquinho, Taigor? Vamos lá, Meneghetti. Estamos trabalhando um pouco, graças a Deus. Um abraço para ti, para quem está nos acompanhando aqui. Vamos falar sobre o Thiago Galhardo, tá? Porque ele fez o gol de pênalti e o gol do Palmeiras, que a gente está vendo aí na repetição, ele foi logo depois. E o Thiago Galhardo fez uma reclamação sobre a comemoração dele no gol que impediu que ele estivesse no lance que originou o gol do Palmeiras. Vamos ouvir a reclamação do Thiago Galhardo até para gerar esse debate se houve ou não um erro da arbitragem. Cara, eu não gosto de falar mal, mas isso não existe. Eu tô dentro de campo, ele recomeçar o jogo. Ele pode me retardar, eu tô retardando, ele pode me dar amarelo, tudo, mas ele não pode recomeçar com o jogo aqui. Nunca vi, isso é a primeira vez que eu vejo. Eu vou pesquisar para ver se teve algum outro lance desse. Nosso time, mais uma vez, fez uma baita partida, cara. A gente sabe se defender muito bem, cria as oportunidades. Uma bola ali no qual, se ele não colocar a mão, eu tô atrás dele para finalizar. Se vou fazer o gol ou não, outra coisa. Pênalti, claro, fazemos o gol. Depois mérito deles empatar, mas isso aí não pode acontecer, cara. Desculpa, isso não pode acontecer. Repete o que aconteceu, por gentileza? Cara, eu tô comemorando o gol dentro de campo. Tá, pode ter demorado, tá todo mundo comemorando, meus companheiros voltaram. Ele não pode recomeçar comigo dentro de campo. Não pode. Ele tem que virar amarelo por retardamento e esperar eu voltar para recomeçar. Se eu estivesse fora de campo, sim, ele poderia fazer isso. Bagé que fez curso de arbitragem. Tá certo o Galhardo ou não? Tá certo. A imagem não mostra se todos os jogadores tinham voltado ou não, né? A gente não tem como avaliar a imagem. Mas em cima do que ele está dizendo, a regra 8, ela fala do início e reinício de jogo. Todos os jogadores da equipe adversária que vai reiniciar devem estar dentro do seu campo de defesa. Imagem, ó. Bola rolando, ele tá lá fora, ó.
todos têm que estar dentro do seu campo. Aí a imagem, então é claro. Só que assim, ó, eu também conversei com o árbitro hoje e o árbitro me passou o seguinte. Com o árbitro do jogo? Não. Ah, tá. Com um árbitro. Um árbitro, Tá. isso. Eu conversei com ele me disse o seguinte, que existe a regra, óbvio, né, que o Bagé falou, mas também tem uma outra questão que os árbitros avaliam nessa hora. Seria beneficiar o infrator. Se o árbitro não viu na hora e só vai ver depois que o erro não é do Palmeiras, o erro é do Inter. E o árbitro só vai ver depois que o Galhardo não está. Tá, mas é erro do árbitro. É erro de procedimento. Não sei quem é o cidadão que faz isso. Tem regra ou não? Não, mas... Então não começa o jogo. Peraí, Galhardo, vem pra cá. Tá esse demorando detalhe. muito. Cartão amarelo pra ti. Começa o jogo. Mas aí é um erro do árbitro, só que tu não pode o erro do árbitro atrapalhar o Palmeiras. Mas aí que tá, beneficiar o infrator como? É que ali- Só depois que sai o gol. É que Mas ali- ele não pode começar o jogo, é É que simples. ali não se aplica benefício de infrator pelo seguinte, porque o que ele faz? Ele espera, se ele vê que o cara está sendo malandro, ele aplica o cartão e ele vai lá e acresce o tempo. Claro. Isso é Não, óbvio. existe mas a regra diz, eu não sei sei quem disso. falou. Não, Agora não, o cara não, vai ter que ler a regra. não, É erro não. de procedimento do árbitro. Mas ele não diz que que o cara não errou. Mas vamos lá, o juiz não viu. Vamos trazer por prático. O juiz não viu que o Galhardo está lá. Mas tem um assistente, Não, tem um quarto incompetente, árbitro. né? Aí é o incompetente, né? Mas, O cara gente, não mas vê, não eu pode não ser estou árbitro, né? dizendo que o árbitro acertou, eu estou dizendo que o árbitro errou. Sim, o árbitro, o assistente, não sei o quê. Agora, a grande questão é, depois ninguém viu. Nem o Bandeirinha Aconteceu- viu. O cara tá do lado do Bandeirinha, Se o Bandeirinha vocês não viu. deixarem eu falar, Mas os caras são cegos, né? Então, é isso? eu posso Deficientes falar visuais. ou só tu vai Não, falar? pode falar, pode falar. Vamos lá. Aconteceu o lance. Já aconteceu. A bobagem já aconteceu, para não falar um palavrão aqui, tá? O cara ficou lá, não sei o que, saiu o gol. Aí quando ele olha para trás, o Galhardo tava lá. Eu sou incompetente. Ele tem que pensar a mas primeira daí, coisa é isso. me diz o que ele vai fazer. Se ele anula o gol do Palmeiras, ele beneficiou o Inter. Sim, mas o que está dizendo é erro. Ele errou. Ele errou, mas é óbvio. Não, isso é nítido. Isso. A grande questão é que anular o gol, se ele anula o gol, e aí a gente pode dizer, tem uma irregularidade, vai anular o gol. Se ele anula o gol, ele ajuda o anular Inter. não poderia anular. Isso... É só para explicar não, isso. Anular não, mas isso mostra claramente o que o momento trouxe para o Internacional. O gol aos 46 terminou o jogo. Terminou o jogo. E ali falta um pouco de concentração, claramente, que é aquela história. Falta pouquinho, vamos segurar agora e vamos lá. E essa demora dele voltar para o jogo também é um pouco isso. Para todos, quem estava vendo, nós estávamos vendo o jogo. O que aconteceu depois do pênalti? Acabou o jogo, né? Acabou o jogo. Acabou o Claro. jogo. Todo mundo pensa isso. E o Galhardo também pensou. Esse árbitro, a gente vai falar dos outros lances, é o Wilton Pereira Sampaio, né? Eu quero dizer, há muito tempo eu acho isso que eu vou dizer que dê certo. Não precisava nem ter acontecido a lambança que a gente viu no jogo de ontem. Esse árbitro é um incompetente, ele é um... Eu vou usar o termo que o horário 12:01 me permite usar. Ele é um medroso. Faz muito tempo que eu acho isso dele. Ele apita o jogo com os olhos arregalados e mesmo assim não enxerga nada. E outra coisa, ele costuma ser tendencioso contra a dupla Granal. Faz tempo que eu observo esse cidadão. Além de mau hálito, de incompetente, ele tem o hábito de garfar a dupla Granal. Observem, quem não tinha prestado atenção nisso, daqui pra frente. Especialmente em jogos fora do Beira-Rio e fora da Arena. Ele é costumeiro de meter a mão no Internacional e do Grêmio. Esta é só a minha opinião. Ontem eu fiquei impressionado com a sua galhardia, já que a gente está assim no teu canal do YouTube pós-jogo ontem, assim, firme contra a arbitragem. Não, mas é que Esse senhor. cara, mas vamos debater os outros lances, tá? Podemos debater agora, Paulinho? Vamos chamar então a Luciana do Ativo, que tem a sua mensagem. Daqui a pouco a gente vai falar do lance do pênalti e também do lance que o Everton entrou com bola e tudo para dentro do gol. Vamos lá, Luciana, boa tarde. Boa tarde. Olha, se você não quer ser incompetente, não quer errar, porque depois não dá para voltar atrás, meu amigo, você precisa do Ativo. E se você quer sair do roteiro aí, da mesmice, você pode transformar a sua relação com o Ativo Ultra. E olha, ele é um estimulante sexual 100% natural que só vai te trazer benefícios. E você vai fazer acontecer entre quatro paredes e surpreender a sua parceira. Então ligue agora ou manda um WhatsApp para o 0800 003 1500, 0800 003 1500. Tem muita coisa boa esperando por você na nossa central. São 5 minutos de promoção e olha só, a parcelinha hoje está bem baixinha, tem muitas facilidades no pagamento porque nós aceitamos todos os cartões de crédito e a entrega ela é grátis e é sigilosa para todo o estado. E atenção, você dizendo que está assistindo aqui os donos da bola, ainda recebe um presente especial na compra do Ativo.
Então, o que você está esperando para dar aquele up, aquela aquecida no seu relacionamento? Ainda mais hoje que está friozinho, né? Baixou a temperatura. Aproveita! Vai, chega confiante na hora H. Ligue 0800 003 1500. Valendo a promoção a partir de agora nos próximos 5 minutos, Meneghetti. Boa, Luciana, não perde essa. 0800 003 1500, 0800 003 1500. Vamos colocar o lance do pênalti aí, que o incompetente do Wilton Pereira Sampaio precisou do VAR para marcar o pênalti. Bagé, eu quero te ouvir sobre o lance. Sabe que o Wilton Pereira Sampaio, inclusive, ele é considerado entre os árbitros brasileiros o cara mais capacitado no VAR. Ele começou, quando o VAR começou a ser testado na América do Sul, ele foi um dos primeiros a utilizar isso, a fazer o treinamento. Isso é segundo quem? Oi? Segundo a avaliação de quem? Não, segundo a FIFA. Ele foi o primeiro árbitro a ser treinado pelo VAR. Então, ele é o cara que está há mais tempo nessa situação. Eu imagino que o que ele foi olhar, baseado no que disseram para ele lá dentro, é que tem vezes o lance, daqui a pouco o cara cruza, tá? O zagueiro vai tocar na bola, a bola bate no... Isso aconteceu com o Grêmio e Caxias. A bola bate na coxa e sobe no braço. E aí o cara assim, não, mas ele foi com a coxa na bola. Não é o que acontece aí. Teve uma argumentação de alguém do Palmeiras que eu li na internet ontem, é o seguinte, não, mas ele entra para chutar a bola para frente. Senhores, é óbvio que ele entra para chutar a bola para frente, mas a bola bate no braço aberto. E se a bola não toca no braço dele, ela chega no Galhardo e seria lance iminente gol. Então não tinha muito o que ele olhar. Eu imagino que a dúvida do VAR tenha sido só essa, para que ele pudesse olhar se a bola foi direto em alguma outra parte do corpo. Peraí, tudo bem, só que ele não marcou o pênalti de imediato. Sim, mas ele é isso que eu tô... Mas é isso que eu tô dizendo. Ele é um incompetente. Ele, no mínimo, teve dúvida. E confesso que quando eu vi o lance, eu entendi... Hã? Ele não viu o lance. Pode ser, mas assim, ó, quando eu vi o lance, pênalti. Aí que ele não marcou. E o comentarista, o comentarista da Globo, esqueci quem era o comentarista da... Só o Espíndola? Não? Era o comentarista, disse... não foi pênalti, tá certo, porque aí eu disse assim, tá, mas esse cara aí que tava comentando... Ele disse, o que ele disse? Ele disse que o cara vai com o pé na bola, a bola quica no chão e aí ela muda de trajetória e bate no braço. Só que não é um movimento natural. Não. Aquele do Kahneman, o Kahneman tá com o braço muito mais próximo ao corpo dele e ainda foi marcado o pênalti aquela vez. Bateu na coxa e assim, da coxa pro braço dele tem assim 30 centímetros. Ele estava com o braço aberto. Uma situação completamente... Não dá pra entender. Isso não é lance de VAR, gente. Isso não é lance de VAR. O César falou aqui agora assim, né? Enquanto o JB fazia a tese, ele não viu. Mas então ele não viu nada no jogo. Tá fazendo o quê lá no jogo, esse cidadão? Ele não viu o Thiago Galhardo estar fora do campo. Ele não viu o pênalti, não viu nada. Tu conhece um cara chamado Leonardo Gaciba? Eu tenho o telefone dele. Pode ligar pro Gaciba e fazer essa pergunta que tu fez. O Gaciba é o coordenador da arbitragem, né? O Gaciba era fraco como árbitro, né? É difícil tu imaginar um coordenador que vai ser um bom coordenador se era fraco como árbitro. Pode até ser. É a minha opinião, claro. Tu tá dizendo a tua opinião. A minha visão é que tu está sendo injusto. Não, o Ronaldinho pegou a bola, caminhou com a bola assim, 5 metros com a bola. Ele errou assim no Grenal e ele mandou seguir. Ele errou. Mas é por isso que tem o VAR. Não, o Gaciba por essas situações tem o VAR. O Gaciba era mau árbitro. Eu gostava muito dele. Eu tenho minha opinião. O lance de ontem, a bola bate no pé, bate no chão e começa a subir. E ela para de subir porque bate em alguma coisa. Sim, senão ia pro Galhardo. O sujeito não olhar isso, vem cá, a brincadeira, a ironia do Meneghetti tem razão. Vem cá, meu amigo. Quando a bola começa a subir, ela só para quando bate alguma coisa. Mas o lance é muito rápido. Evidente. O lance é muito rápido. O futebol é rápido, Bagé. Não, tudo bem, mas eu não estou dizendo que ele está certo. Agora, é por isso que existe o VAR. O VAR serve justamente porque senão ia passar batido. É claro que é um erro dele, ele tem que estar preparado para isso. Mas o lance não é nessa velocidade que a gente está vendo. Eu só queria, é uma bola que está sendo chutada com força e o cara está indo contra ela. É rápido o lance. Eu não tenho relação com nenhum árbitro. O Bagé tem, é árbitro. O JB conhece muitos, uns que não sabem as regras, que nem esse que falou contigo há pouco. Mas tudo bem. Tudo bem, não. É que tem os que sabem e tem os que não sabem. Mas não tem problema isso. Estou fazendo uma brincadeira. Eu só quero dizer o seguinte... e me parece que isso está acontecendo no futebol brasileiro. Aí não falo em relação a esse jogo. Os árbitros também estão o seguinte, foi? Mas o VAR vai olhar se foi mesmo, toca o jogo. Chama os universitários. Eu acho que está virando... Bengala, bengala. Mas é uma ferramenta, né? Eu sei. Quando começa a chover, mesmo forte ou não, eu posso ligar meu limpador de para-brisa, tá ali para isso. Não, eu tô dizendo que mas o VAR não é isso, né? Eu estou dizendo que o procedimento do jogo... Mas todo lance é de responsabilidade do árbitro. Inclusive, ele pode chegar lá e ter uma interpretação diferente da imagem e marcar o contrário. Eu estou dizendo que o procedimento do jogo... Eu digo que o VAR é uma ferramenta para isso. Como é que manda, por exemplo, o que é um procedimento,
né? O negócio do impedimento. Só eu sei que está impedido, deixa terminar o lance, depois a gente dá o impedimento ou não. Isso é um procedimento. Eu acho que isso está sendo ampliado para todas as análises do jogo. Então ontem, se ele viu pênalti, ele disse, deixa que eles vão olhar lá para ver se foi ou não. Manda o jogo andar. Medroso, e acho né? que isso está acontecendo. Medroso, né? E acho, me parece que isso... dele. Ele não pode fazer isso. Eu sei, por isso é que eu acho que é uma lei... Bom, eu tácita. gostaria, a minha visão do VAR, tá? A minha visão do VAR. Eu queria que no mínimo tivessem equivalentes os dois poderes. Mas se eu tivesse que escolher, para mim eu dava o poder pro VAR. Se eu pudesse que escolher, o juiz fica marcando ali lateral e tal. Cara, tem 6 árbitros com uma televisão, 12 câmeras, vendo o ângulo invertido. É óbvio que os caras do VAR podem mais mas apitar. aí nós vamos entrar no ponto só do VAR. Se não tem VAR ontem, não teria sido pênalti. Ou seja, o VAR Bagé, 26 minutos do segundo tempo, o Everton fez aquele que seria o primeiro gol do jogo. Pegou a bola com as duas mãos, na minha opinião, entrou para dentro do gol, beijou a rede, voltou. Para mim, gol assim, escancarado, que o incompetente do Wilton Sampaio, auxiliado pelos incompetentes do VAR, não viram. Eu quero te ouvir sobre o lance. Meneghetti, na transmissão da Rádio Bandeirantes, no momento do lance, eu disse, cara, eu penso que entrou essa bola, porque o corpo dele está todo lá dentro, isso não pode nos basear, né? Mas claro eu penso que entrou. A diferença é que a câmera que a gente está vendo, inclusive agora aqui na TV Bandeirantes, ela não é exatamente lateral ao lance, né? Aí o que eu fui dar uma olhada nos protocolos do VAR, tá? O VAR, e provavelmente eu acredito que isso tenha acontecido, o VAR ele traça linhas tridimensionais para definir quando está impedido ou não. Só que daí quando é impedimento ele faz na horizontal, junto ao chão, para saber se o pé do cara está adiantado. Porém, ele tem um outro tipo de linha, que é o vertical, que por vezes o cara pode estar com o ombro adiantado. Então ele traça um paralelo do ombro até o chão, para ver se o cara está avançado ou não. Por isso que eu estou dizendo isso. Quando é a diferença de gol ou não gol, ele é traçado de forma vertical da parte de dentro da meta até o chão. E a bola, como todo mundo sabe, tem que passar 100%. Se ela passou 99%, ficou um pedacinho, não vale. O que o Internacional pode fazer? Ele pode reclamar a CBF? Pode. Só que o VAR não vai mandar essas imagens para o Internacional. O Inter vai ter que marcar um dia com o seu Gaciba, lá na arbitragem da CBF, e ir até a Barra da Tijuca para ver. Lá eles mostram para o Internacional. O Inter tem que fazer isso. O Inter vai ter que fazer isso. O que eu imagino que tenha acontecido, tá? Não posso pensar o contrário disso. O árbitro viu lá dentro do VAR, traçou a linha e disse assim, a bola não entrou completamente. Só que, na minha opinião, a bola entrou assim, ó, ela não só passou 100%, como passou 110%. Para mim é muito gol, entrou mais que 100%, eu tenho convicção disso. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, para mim é tão simples. Manda a imagem, divulga a imagem. Teria que publicar isso. Divulga a imagem. Porque, por exemplo, qualquer um vai olhar esse lance e dizer o seguinte, mas é muito gol. É muito gol. Não foi porque não passou a orelha da bola. Então que mostre a orelha da bola fora. O pé de apoio do Everton está mais próximo da rede do que da risca do gol, gente. O pé de apoio dele, vem cá, gente. Não, desculpa. Mas ele está inclinado. Ele tem 2,2 metros. Ele está com o braço para frente. Não é isso, assim, ele tem 2,2 metros de altura. Ele pode ficar até 3 metros, que ele em envergadura ainda vai a 5 metros para frente. Não é essa a questão. Isso é só uma referência. Tudo bem, eu sei. Não é esse o debate para mim. Assim, ó. Ele não está nem com as mãos esticadas. Está com o braço recolhido. Óbvio que, assim como todo mundo, olhando essas imagens, eu fiquei muito na dúvida se era gol ou se não era. Aquela história, assim, é gol, não é, gol, não é. Só que aí eu tô com o Bagé. Primeiro, tem uma tecnologia. E se tem uma tecnologia, ou tu confia ou tu não confia. Ou tu acredita que tão roubando, que os caras lá fizeram um grande complô e tal. Não, o que erraram, tudo bem, mas Só que assim, tem uma tecnologia. E a imagem que nós temos não é uma imagem assim, ó, tá aqui na linha do gol. Não, é uma imagem que tá na diagonal e a gente tem que ver o lance assim, ó, todo enviesado. E, velho, todo mundo que conhece, estuda imagem, sabe que ângulo é tudo, César. Tem a imagem que eu tenho pra opinar é essa, né? Não, eu sei. E eu sei que o árbitro é um incompetente medroso. Eu só quero saber o seguinte. Tem gente que engorda e bota roupa preta pra ficar mais magro. Tem gente que bota... Fica gordo de roupa preta. Tu nunca viu as pessoas que tiram foto assim, ó? Tem a tecnologia que o Bagé colocou. Eu quero ver. Se eu sou o presidente Medeiros, hoje eu já teria saído, faria ponte aérea, sairia de São Paulo para o Rio de Janeiro, sem marcar ninguém. Não, eu quero ver. Porque no olho... Tiger Junk, planejamento do Eduardo Cudê, por que ele colocou o time praticamente reserva ontem contra o Palmeiras? E as explicações para essa pergunta elas foram dadas ontem após o empate, o Meneghetti. Ele preservou
Thiago Galhardo, Edenilson, Saravia, além do Zé Gabriel, que não viajou, o Musto, que não viajou, o Lindoso, que não viajou, e o Bosquilha também ficou no banco de reservas. Foi questionado qual é o planejamento que ele está utilizando para preservar ou não preservar nas partidas. E o Cudê respondeu o seguinte. Unos jugadores que no pueden jugar Copa Libertadores y seguramente van a tener una secuencia por lo menos de 3 juegos, eso en la previa, ¿no es cierto? Caso de Edenilson, tenemos la suerte de poder medir el grado de fatiga de los jugadores, donde, te vuelvo a decir, en este tipo de campo de juego lleva un desgaste distinto, lo viví como entrenador, mañana los jugadores tienen dolores distintos porque eso es un campo diferente, es otra manera de traccionar, de correr, y bueno, es un poco jugar con las dos cosas y sobre todo con lo que nos dicen los médicos del club, apoyarnos en eso, porque a veces es preferible perder un jugador durante un juego o que esté de cambio para un juego y no perderlo 3 semanas, donde aquí con el calendario que tenemos en 3 semanas praticamente son 6, 7 juegos, né? Tá bem, é uma estratégia um pouco baseada na ciência e na avaliação da comissão técnica, junto com a área de preparação física. Eu continuo com a minha opinião. Penso que o momento de poupar vale para o Grêmio, para o Inter, para qualquer clube. Nós estamos analisando a dupla Granal. Não é agora. Ali na frente, com a concomitância das competições, Libertadores da América, mais à frente, Copa do Brasil, será mais do que estratégia necessário preservar parte do grupo. Agora, nesse momento, eu não concordo. Eu quero dizer que o Tiger, ele ontem recebeu uma pista e a gente estava trabalhando nela e no fim até eu pensei em falar aqui e acabei não falando. Que era um dirigente do Internacional passando essa linha, dizendo, olha, talvez alguns titulares em algum momento, o cara vai estar super bem, todo mundo vai estar cogitando ele vai ficar de fora. E a gente não fez a leitura que já era para essa partida. A gente tinha que trollar esse programa hoje, porque vocês erraram toda a escalação. Toda a escalação. Não jogou nenhum jogador que vocês falaram que ia jogar. O Lomba, eles acertaram o Lomba. E o resto erraram todos. O resto erraram todos. A culpa é do Tiger. Foi o Tiger que deu a escalação. Tu também. Tu e o Tiger erraram. O Tiger e o mundo. Acabaram errando. Só isso. Não, eu falei ontem que alguns jogadores seriam preservados, que eu não sabia quais. Ele falou que tinha 10 desfalques. Falei que tinha 10 desfalques. Falei que além dos desfalques. Tiger, 10 desfalques. Tá aí. Não, e outra coisa, eu falei que além dos desfalques que ficaram em Porto Alegre, alguns jogadores seriam preservados e que eu não sabia quais. E eu citei que o Edenilson tinha certeza que ia ficar de fora. É verdade. E a crítica no Cudê, ela só não é maior porque o Inter teve uma atuação muito boa, em condições de igualdade com o poderoso Palmeiras, e trouxe um ponto precioso de São Paulo, mas eu reitero, o Inter poderia ter vencido o jogo se tivesse jogado. Mas ele cita uma situação na coletiva que ontem a gente não levou em consideração, o gramado sintético. E ele é importante, porque se ele tem uma quantidade de jogadores com desgaste, ele vai colocar isso na mesa na hora de pesar. Bagé, para mim, esse fato ele tem 2 leituras. Aliás, como tudo na vida, né? Mas ele tem os 2 ângulos, já que a gente estava debatendo o ângulo aqui. O primeiro ângulo, eu não vi nenhum time poupar tanto e ser campeão. Eu não lembro de um time que fez, a cada 7 jogos, joga 2 vezes com reserva e 5 com titulares e foi campeão. Mas, ao mesmo tempo, eu insisto naquela. Cara, o grande mérito ele tem 4 pontos, como o César lembrou no começo do programa, e o time reserva jogou tão bem quanto o profissional, o principal. Esse é um ponto interessante. Tem uma curiosidade, vocês vão falar sobre... A gente criticou muito o Grêmio, né? O Grêmio tem 5 jogos, 1 com os reservas. A informação hoje, não sei se vocês têm que me dizer o time para eu botar o outro time que vai jogar, mas o time que estão falando que vai jogar é o time titular. O Grêmio teria 6 jogos, 1 com os reservas. E aí ver como o resultado é importante no curso disso. O Grêmio a gente critica e o Internacional a gente tem que admitir, porque em cima dos resultados que a coisa... Vamos falar em seguida sobre o time do Grêmio que joga com o Sport hoje, às 7 da noite na Arena. Antes, o Internacional anunciou ontem, eu acho que foi imediatamente após terminado o jogo, né, Thiago? Anunciou um novo centroavante depois do Abel Hernandes. Isso, é o Leandro Fernandes. Quem anunciou foi o Alessandro Barcelos,
na entrevista coletiva após o jogo, na sua última resposta. Depois que todo mundo tinha perguntado, ele respondeu tudo. Ah, gente, olha só, o Leandro Fernandes está chegando, tá? 29 anos, e aí a gente foi buscar informações sobre ele. É um atacante de 29 anos que estava no Independiente na última temporada, havia sido antes emprestado para o Vélez Sarsfield e desde o dia 30 de junho estava sem contrato, tinha terminado o seu contrato com a equipe argentina, portanto pode chegar e já ser inscrito e jogar sem a necessidade de esperar a janela de transferências internacional. E Eduardo Cudê falou um pouco sobre esse jogador, quem é Leandro Fernandes, aonde que ele vai jogar no Internacional, e o técnico do Inter respondeu. Bueno, es un jugador que se va a adaptar por sus características, es un jugador de muy buena pegada, que tiene la virtud de chutar con las dos piernas, que bueno, que también es un jugador físico, por eso digo que se va a adaptar a las condiciones, que gusta de esa primera presión que ejercemos nosotros. Obviamente lo mismo que hablamos de Abel, hay que tomar el tiempo para ver cómo están. São duas apostas, mas eu quero saudar aí que o Internacional esteja descartando, imagino que agora de forma definitiva, o Alexandre Pato. Eu prefiro um jogador com este perfil, seja do Abel Hernandes, a quem eu deposito mais expectativa, mais esperança, seja o Leandro Fernandes, com este perfil, que ainda tem gana, ainda tem futebol competitivo, ainda tem vontade de ganhar, do que um jogador que tem o perfil do Pato, que está mais preocupado em badalações do que em ganhar dentro de campo. Pelo menos esta é a minha leitura. Meneghetti, ele tem 4 anos de Independiente na Argentina, foi campeão inclusive da Copa Sul-Americana, não foi protagonista, é isso. São 53 partidas, 17 gols e 10 assistências. Fui até dar uma olhada só para acrescentar nos jogos finais, um 2-1 Independente do Ariel Roland contra o Flamengo do Reinaldo Rueda, o colombiano, 2-1 lá em Buenos Aires e 1-1 no Maracanã. Ele ficou fora dos 2 jogos, estava no banco, mas nem entrou. Ele é temperamental, né? Ele tem uma quantidade boa de expulsões também. Eu não o conheço, eu sinceramente não conheço, não vou aqui mentir para vocês que eu sei tudo sobre a vida do cara, não sei. Mas óbvio, assim como o Bagé sempre diz, a gente trabalha com futebol, a gente vai pesquisar. O que eu recebi desse cara, tá? Ele é mais segundo atacante do que centroavante, mas também joga de 9 se for o caso, ele tem 1,78 m. A média de gols dele é 1 gol a cada 4 partidas. Essa é basicamente a média da carreira histórica dele. Ele começa no Defensa e Justiça como grande protagonista, e nossa, ele vai ser o grande atacante argentino, vai para o México, não dá certo, volta, passa um pouquinho na Guatemala e aí joga no Independiente e no Vélez. Só que aí vem um detalhe, é um cara que se destaca muito em clássico, que marca muitos golaços, diz que tem jogos assim que ele pega a bola, passa por todo mundo, marca golaço e depois, como lembrou o Bagé, tem uma expulsão boba, tem jogos que ele erra gols fáceis, que é desatento. Então ele é assim, 880. Não gostei que o empresário dele pode ser só uma coincidência, como é o nome dele, é o Christian Bragarnik, é o mesmo do Cudê. Não gostei, não acho saudável. Pode ser uma coincidência, o JB me informou que esse empresário do futebol argentino manda e desmanda. Pode ser, que tem muitos jogadores que ele empresaria. Do Pode Cuesta ser só uma também. coincidência. Quem? Ele também tem o Cuesta. Mas eu penso que justamente o Meneghetti tenha sido um facilitador, até porque o cara é muito próximo do Eduardo Cudê, também por isso que você citou a lembrança do JB, ele tem grande parte dos principais jogadores da Argentina, mas eu penso que nesse momento, para trazer um cara que não tem um vínculo, que tivesse que esperar até 13 de outubro, aí vale justamente esse radar de mercado. Ó, eu tenho o Bagé ali que está sem compromisso, quem sabe tu leva ele para aí. Eu acho que o Inter foi criativo, Ele acho que é elogiável a tentativa que o Inter está fazendo com esses 2 jogadores. Eu acho que o Inter foi inventivo. Em qualquer outra circunstância, essa é uma contratação que eu diria assim, desculpa, já tem um monte. Aliás, algum estrangeiro vai sobrar, né? 8 estrangeiros agora. Seja o Sarrafiori, tá, Tira o Guerreiro, o Sarraf fica 6. Mas esse só pode 5. Só pode 5. O D'Alessandro é banco hoje, né? O D'Alessandro, tá, mas ele vai sobrar do banco. D'Alessandro é banco aí do fica, banco. Não, aí fica fora do banco. Sobra do banco. Aí sobra do banco, e é isso que eu quero mostrar. E o Guerreiro vai voltar, e esse cara vai ter contrato até 2021. Então, alguma coisa vai ter que acontecer. O D'Alessandro, a naturalização dele estava para sair, alguma situação. Eu acho que esse é o trunfo. Pode ser, só que aí sobra o Sarrafiori. A grande questão que eu coloco, a gente foi crítico aqui do futebol, do departamento de futebol do Internacional durante muito tempo, pela quantidade de jogadores que tiraram a base. Olha o projeto que o Inter está desenvolvendo. Essa janela agora mostrou um Inter criativo, algo que a gente critica lá do lado tricolor, que faz o óbvio. O Inter buscou 2 jogadores que ninguém conhecia.
Vamos ver se dão certo. Não. Vamos lá, que Taigor. Vamos trabalhar um pouquinho mais. Meneghetti, sobre essa questão dos estrangeiros, tá? A gente falou com o dirigente do Internacional, a resposta foi a seguinte, ó, que o clube está ajudando no processo de naturalização do D'Alessandro, que deve demorar ainda mais alguns 3 meses. Então, pro ano que vem, o D'Alessandro já não ocuparia essa vaga de estrangeiro, nem se sabe se o D'Alessandro vai estar aqui no Internacional na próxima temporada. Ele disse que o número de estrangeiros nesse ano atípico não atrapalha em nada. Muitos jogos e muitas lesões, além do risco de Covid, e comemorou o fato de conseguir trazer esses jogadores sem um custo de transferência, apenas pelo salário de jogadores que estavam no exterior. O Abel Hernandes, tá? Que foi outro jogador contratado nesse modelo, ele já pode estar à disposição no jogo contra o Bahia. O Alessandro Barcelos disse que em 2, 3 dias a regularização do documento dele já está certa, então para o jogo contra o Bahia ele pode estar à disposição. E o Eduardo Cudê perguntou se o Abel Hernandes pode jogar ao lado do Leandro Fernandes. E a resposta foi a seguinte. Sí, todos pueden jugar juntos porque imagínate que hoy estamos jugando sin un delantero definido, posicional. Entonces, a partir de eso, todos pueden jugar juntos. Pero son jugadores que se van a adaptar al sistema, yo creo que puede jugar, como dije anteriormente, ha jugado de centro delantero, lo hizo el semestre pasado o el 2019 con Heinz Vélez como centro delantero, ha jugado por afuera, de cualquiera de los dos lados, ha jugado como segundo delantero, que es la opción que a mí más me gusta y que seguramente lo vamos a utilizar. Ô, Taigor, bota o Taigor aqui, Paulinho. O Abel Hernandes é já para o final de semana? Sim, como eu falei, ele já deve estar à disposição na parte documental, tá? Ele disse que em uma semana estaria à disposição no ritmo físico e técnico. E aí depende apenas da comissão técnica. O Eduardo Cudê disse que está tratando com cautela, só que assim, não tem nenhum outro centroavante no elenco. Eu acredito que pelo menos no banco o Abel Hernandes vai estar. E o Leandro Fernandes não chegou em Porto Alegre ainda ou já chegou? Não, deve chegar hoje à tarde. Muito bem. Ô, Taigor, vamos projetar aí, o César estava perguntando antes, o time do Grêmio que o Renato manda a campo hoje, 7 da noite, na Arena contra o Sport? E que vai estar completamente errado na tese do César Cidade Dias, né? Mas a gente vai colocar na tela aí o provável time do Grêmio, que tem algumas dúvidas ainda, alguns jogadores que podem ser preservados, tá? Vanderlei, o Victor Ferraz, mas ali eu coloco um parênteses pro Orejuela, tá? Que pode entrar. Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez. A dúvida entre Maicon e Lucas Silva, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre. E aí outra dúvida, entre Pepe e Everton, na frente o Diego Souza, com muitas possibilidades de mudança, esse time do Grêmio que enfrenta o Sport 7 horas da noite. Ok. Ô, César, o Vitor Ferraz e o Orejuela é uma opção do técnico ou será que é desconforto, lesão? Pois é, a informação que a gente tem é que vai o Orejuela. No final da manhã que vai o Orejuela, que o Vitor Ferraz teria sentido, né, JB? Isso. Alguma coisa assim. Mas na minha opinião, o Orejuela tem que ser o titular, tá jogando mais. Na minha também. Pra mim não tem discussão isso aí. O Orejuela fez 5, 6 partidas muito boas, bota pra jogar. Outra informação, essa que é uma dúvida que coloca também a imagem, o Maicon parece que não vai começar. E o PP também. O Grêmio tem grupo, não é essa a questão. Vai jogar contra o Sport, tem que ganhar. Vencer, vencer ou vencer, não tem outra saída. O JB, o PP, a possibilidade dele ficar fora seria também por desconforto muscular? Isso, ele treinou ontem, e essa é a grande dúvida, porque ele tá com dor, mas ele treinou. E aí é aquela história, será que o Renato vai chegar e vai dizer, vou aproveitar a boa fase do Everton aqui, vou dar uma sequência para ele? Então a gente não sabe. A tendência é que ele não jogue pelas últimas informações e que jogue o Everton, mas ainda tem uma dúvida. O PP, pelo que sei, estava à disposição do Renato. Ainda complementando sobre o lateral direito, concordo com o César, mas a minha frase é: Orejuela é o titular, vírgula. Mas o Vitor Ferraz, quando joga, só muda a característica e joga tão bem quanto. Nós vamos acertar, porque cada um de nós tem uma informação aí. Um Qual é de a nós tua? vai estar certo. Mas Eu tenho a informação que o PP joga, que o Maicon começa no banco, que começa o Lucas Silva e que o Orejuela joga. E que a opção pelo Orejuela é técnica e de intensidade, porque deixa o time um pouco mais para frente. Sim, eu recebi de uma fonte mega confiável que está assistindo o programa, queria agradecer ela, não posso falar o nome, mas disse, em off, o Maicon tá fora. É, o Maicon tá fora. O Maicon tá fora. Mas aí é preservação. É, ele sentiu. O Maicon, no domingo, quando entrou na revisão médica, o médico conversou com o Maicon e ele botava a mão assim na coxa do Maicon e doía. E aí ele disse, então fica fora. Aí o Maicon, vai só ficar fora da partida. E o Renato chegou e disse, não, fica no banco porque eu vou precisar de ti nos minutos finais. Gramado molhado. E de fato usou. E aí agora ele acabou sentindo mais. Gramado molhado, isso tudo entra na conta. Né? Claro, eu aposto que joga Orejuela, Lucas Silva e PP.
O Orejuela e o Lucas Silva todos estão fechando. Agora a questão do PP, tem gente que diz que vai, mas eu acho que pouco importa isso, sinceramente. Para mim, a questão é qual fotografia nós vamos ver? A fotografia do Grêmio no Grenal ou a fotografia do Grêmio em alguns jogos, sobretudo no jogo contra o Caxias? Essa é a questão. Que Grêmio que nós vamos ver? O Grêmio está muito... o Grêmio está com a dualidade do brasileiro aqui, ou ame ou odeie. Porque que o Grêmio não mantém, né? A gente precisa saber qual é o time do Grêmio. A nossa ideia, e durante muitos anos nós valorizamos o trabalho do Grêmio, desde 2015 para cá, que o Grêmio tinha um padrão, o Grêmio jogava um futebol muito parecido, um jogo após o outro. Agora a gente não pode dizer mais a mesma coisa. O primeiro tempo contra o Corinthians, para mim, é o Grêmio ideal. O Grêmio eu quero enaltecer também o Grêmio de Cali, né, ganhando 3 pontos fora de casa na Libertadores da América, e o Grêmio contra o Flamengo. O Grêmio foi bem e merecia a vitória naquela partida. Contra o Flamengo, o Grêmio foi muito bem. Então, e o Grêmio foi bem em todos os granais. O Granal da Arena foi o que o Grêmio foi dominado pelo Inter, mas foi um jogo de muita competitividade aquele jogo. Mas o Grêmio, os outros, ganhou 3 granais. Né, especialmente o último sobrando em campo. O último Grenal é muito bom, mas então, essa lembrança, o jogo contra o Flamengo é muito bom. Eu vou numa linha contrária tua de que não é uma irregularidade. E eu acho que o Grêmio tem tropeços. Contra o Caxias, o Grêmio vai mal, entendeu? E a gente pode destacar mais 1 ou 2 jogos. O segundo tempo contra o Corinthians, o primeiro tempo foi quase perfeito. Então, acho que a tendência é o Grêmio ganhar o jogo hoje. Não vou dizer com facilidade, mas sequência ganhar é boa. naturalmente. A sequência é boa. Tem Esporte, Atlético Goianiense, Fortaleza e tem mais um. São 4 que não são não vão brigar por título. Tão complicados. Eu até não sei se Bahia, a gente tem a tabela. Tem Bahia também. Paulinho, desculpa, eu vi aqui no espelho, eu não achei se ia ter a tabela, mas a tabela do Brasileirão, ela é bem importante. Eu sei que o Grêmio, neste momento, tem 2 jogos a menos. Eu, evidentemente, não quero aqui fazer crise. Não. Mas, gente, vamos olhar a tabela. Colocando a tabela lá, o Grêmio caiu lá para a 15ª colocação. E não vencer o jogo hoje, significa que vai ter uma enormidade de gente na tua frente depois para tu subir. Não vai ser só subir assim, o cara tá a 10 pontos da tua frente, mas é um só, tá limpo. Não. Vai ter 10, 12 clubes para tu subir depois. Então, vencer hoje não é a obrigação do Grêmio, é a vida do Grêmio, é a sobrevivência do Grêmio. E eu insisto na tese de ontem, ainda mais com esse reforço dos times que o Bagé trouxe. É Bahia... Tem Bahia, Atlético Goianiense, Fortaleza e o Sport. Aí depois pega o Palmeiras. 4 vitórias. Aqui, vou te dizer agora, Meneghete. 3 vitórias e 1 empate... Não aceito. É porque muda tudo, né? O Flamengo já andou ganhando, já foi lá pra cima de novo. Eu acho que 3 vitórias e um empate tá bom em 4 jogos. Em qualquer bloco de 4 jogos, 3 vitórias e um empate, eu acho que tá bom, tá de bom tamanho. O Grêmio fica no meio do bolo lá, junto com o Internacional, com o Flamengo, 2 pontos atrás, 1 ponto na frente, fica naquele bolo ali. Difícil alguém vai conseguir essa sequência. Tanto é que o Grêmio tem, por exemplo, o Inter faz uma campanha fantástica, com um percentual fantástico. O Grêmio tem 2 jogos hoje atrás em relação ao Internacional. O Grêmio não ficaria tão longe. Sim, porque tem contra o Goiás ainda sobre o Não, perfeito, a questão, por isso aí é o Cido Bagé. Pontos corridos, mas tem ganhado o Goiás. Diferente de outro tipo de competição, como mata-mata, que tu precisa ganhar, não interessa como que tu ganha, pontos corridos tu precisa de rendimento. O que me assusta no Grêmio é isso. Qual o Grêmio? Nós vamos ter o Grêmio do Flamengo, nós vamos ter o Grêmio daquele segundo tempo contra o Ceará, que foi de chorar. Nós vamos ter qual o Grêmio? Nós vamos ter o Grêmio contra o Fluminense, que foi terrível também, foi difícil, ganhou o Grêmio, mas foi difícil. Que Grêmio nós vamos ter? Muito bem. Otávio, vamos lá, vamos seguir falando de Grêmio. É tu, Paulinho, o que tu quer falar, Paulinho? A questão é a seguinte, pessoal, só para lembrar que se o Grêmio fizer 10 pontos nesses 4 jogos que tem pela frente, vai chegar a 17, e com 17 vai atingir 62% de aproveitamento, o que daria hoje ao Grêmio a 3ª posição na tabela. É isso aí, tá bom. Aí tá no bolo. Então, quanto que tem que fazer? 3 vitórias e um empate, 10 pontos nisso. Mas é pouco, Paulinho. É pouco porque, sabe por quê? Eu entendo, vai estar na 3ª colocação. Só que aí nós conhecemos o Renato e, como diz o Bagé, Renato e suas renatices. Aí vai chegar na Copa do Brasil, poupa jogadores. Aí vai chegar na Libertadores, poupa jogadores. Mas o Grêmio vai poupar jogadores domingo. Não, se fizer isso mas aí não... Vamos lá, Taigo, vamos trabalhar. Vamos lá, Meneghete, vamos lá, porque o Kahneman deu entrevista coletiva e ele foi questionado exatamente se o Grêmio ali na frente vai estar brigando pelo Campeonato Brasileiro, porque no momento está na 15ª colocação, bem atrás dos seus adversários, bem atrás da ponta de cima da tabela, e não brigou pelo título também nas últimas temporadas. Com isso, o Grêmio brigará pelo título ao final do Campeonato Brasileiro? Responde o zagueiro Walter Kahneman. Não sei, uma pergunta muito futurista, muito
apresurada, diría yo. Nosotros vamos jogo a jogo, nosotros tratamos de mejorar y vamos a intentar ganar a mayor cantidad de jogos posibles, seja no Brasileiro, na Copa do Brasil ou na Libertadores. Depois, daqui a não sei quanto faltam para se definir essas coisas, veremos até onde chegamos, mas nosso objetivo é ir jogo a jogo e tratar de ganhar todos. Não vamos conseguir isso, é muito difícil, mas nosso objetivo está ali. E aí eu concordo com o Kahneman, tem que ser jogo a jogo. Também acho. E tem que esquecer essa questão de enaltecer a invencibilidade. Entendeu? Assim, sequência de 2, 3, 4, 5 jogos. O Grêmio não pode permanecer invicto no Campeonato Brasileiro e acumulando empates. O Grêmio tem que começar a acumular algumas vitórias e, de vez em quando, um empatezinho fora de casa. Aí é aceitável, mas é hora do Grêmio acumular vitórias. E eu estou muito confiante que essa sequência vai ajudar o Renato a deslanchar no campeonato. Nesse momento, mais do que em qualquer outro momento do Grêmio, nos últimos anos, o Grêmio precisa dos resultados. O Grêmio precisa vencer hoje, o Grêmio precisa dessa sequência, seja de 4 vitórias ou de 3 vitórias e um empate, não tem problema, mas precisa da vitória. E hoje muito, porque o ambiente interno ele sente quando a coisa não está caminhando e o Renato precisa disso. O Paulo Luz precisa disso. Não está caminhando, o Grêmio foi campeão gaúcho domingo, gente. Pois é, mas o Grêmio jogou mal contra o Caxias, foi campeão gaúcho. O Grêmio foi campeão gaúcho constrangido. Mas foi, bem. É isso aí. Risca o título, tá? Quem foi campeão foi o Grêmio. Não podemos esquecer isso. O Grêmio acabou de fazer 15 dias atrás um Grenal atropelando o Internacional. O Maicon, assim, ó, o Grêmio é antes Maicon, pós Maicon. O Maicon é o cara que dá a virada no vestiário gremista. E o Maicon foi pra beira do gramado e disse assim, a gente fica um pouco chateado do título do jeito que foi, a gente não jogou como deveria. Ou seja, o cara, a principal referência do Grêmio na história recente. Isso é bom, isso é saudável. E agora tu tá negando o fato. Não estou negando o fato, eu só estou destacando o Grêmio é o campeão gaúcho. O Michael foi muito bem nesse episódio, muito melhor do que o Grêmio vence o Caxias por 3-2 no placar. Mas o Michael foi realista. Mas, Meneghete, é o mesmo que tu acabou de dizer. Não dá mais para comemorar a invencibilidade. Então esquece o Campeonato Gaúcho também. A partir de agora é uma página nova. O Grêmio tem uma Faz 4 dias. Mas já aconteceu, senão... Tá bem. Não é mentira também dizer que está invicto, mas é que o jeito que a gente fala, o jeito que o César falou, parece que tem uma crise, que olha, esse Grêmio não é mais esporte, o César vai cair o treinador, vai derrubar telefonista e o Bolzan renuncia. Alto lá, calma, o Grêmio é o campeão gaúcho. O César é o sistema vermelho. Ele é um gremista que resolveu procurar cabelo em ovo no Grêmio. Tá sendo injusto, Bagé. Não, eu não estou sendo injusto. O César está fazendo crise, como disse o Meneghete, eu concordo com a frase do Meneghete. Meneghete, são 4 jogos, que é uma sequência que muda tudo. Se ganhar hoje do Sport, amanhã o próprio ânimo da gente aqui já muda. Ô Paulinho, me dá a sequência do Grêmio, o que é fora de casa desses 4 jogos e o que é dentro de casa. Tem isso aí de cabeça, assim, Vamos de lá. pronto? Grêmio em casa hoje contra o Sport Recife, daí domingo enfrenta o Atlético em Goiânia. Na quinta-feira, dia 10, pega o Bahia em Salvador e domingo, dia 13, recebe na Arena o Fortaleza. Não vamos dizer que é papinha, Bahia fora, Atlético Goianiense. Não é papinha. Tá, vamos trocar então. Troca essa tabela. Bota-se na ordem o Flamengo, São Paulo, o São Paulo, bota um Grenal aí. o Inter, o Ganha 3, Atlético empata Mineiro. bota um Grenal no meio do caminho, fica mais fácil. O que eu quero colocar para vocês é que esses jogos aumentam a pressão. Porque Não tem papinha, não tem papinha. Não tem, mas dentro do que o campeonato pode te oferecer, o Sport é o último colocado. O Atlético Goianiense é o penúltimo colocado. Então, mas eu sei que não tem mesmo. A gente tem que ganhar lá. O Bahia lá é difícil sempre. O Ceará, o Grêmio Mas é que com esse adversário você não pode trocar ponto. Só que a questão Porque que e outra coisa, o Renato vai manter o ponto time titular domingo contra o Atlético? Vai com força máxima? Eu acho que não. Pois é, aí já fica mais difícil para ganhar. Eu acho que não. Mas espera aí, mas se não for, nós vamos ter que debater também, que é uma estratégia. O Tchatcho, o Cudê tá fazendo é estratégia. Não, então, o JP não tá falando isso. Não, é o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu fazer estratégia. Eu abri, Eu abri aqui pontuando isso. Não, só um pouquinho. Eu tô falando por mim, não tô falando Sim, por vocês. tá falando pela o que eu imprensa. tô dizendo é que, de maneira geral, a preservação do Renato é tratada diferente da preservação do Cudê. Por quê? Por causa do resultado. Porque o Cudê tá indo lá mesmo preservando e tá fazendo ponto. E porque o time joga bem, né? O reserva joga bem. O intervalo já voltamos com o Donos da Bola aqui na Band. César Cidade Dias na marca do pênalti. A pergunta é do Roger Soares, de Porto Alegre. Roger, obrigado pela tua participação conosco. Com o atual momento de Jean-Pierre, Renato deve começar a projetar Isaac no lugar dele?
Não, eu acredito que o GPR tem que continuar, preciso dar mais tempo para ele, torço para que ele melhore. Eu não estou gostando muito das atuações dele, tenho reclamado sobretudo da intensidade, assim como o próprio Renato reclama. Mas eu acredito que ele tem que continuar no time, sim. Vamos lá, Tiger Jante, Central Band do Esporte. Sobre o tema da enquete de hoje, que é a entrada de jovens jogadores na equipe titular de ontem, no empate contra o Palmeiras, o Eduardo Cudê falou sobre isso. Johnny, Praxedes, Nonato e como esses 3 jogadores suportaram bem a carga física da partida contra o meio-campo, que é forte fisicamente também do Palmeiras. A fala do técnico Eduardo Cudê sobre os jovens. No es solo por necesidad, sino por capacidad también. No, si fuese por necesidad, lo armaríamos sin un planeamiento, ¿no? Pero hemos planeado jugar de esta forma y como coincido con vos que se han visto de muy buena forma y a la altura. Creo que estaba al límite, por ejemplo, Praxedes con el tema del cartón, entonces por eso fue también la modificación, pero todos los jugadores que entrenan con nosotros están a la altura. Después nos vamos adaptando, porque si yo te tengo que decir, el partido anterior con Botafogo, muy probablemente Peglo iba a iniciar. O JB, a gente já vai colocar o resultado final da interativa, mas para a gente projetar, dos 3 garotos que jogaram ontem, que foram bem, Praxedes, Nonato e o Johnny, para titularidade a curto prazo, nenhum deles, né? A tendência, pelo menos. Não é a tendência. A tendência é o técnico Eduardo Cudê manter esse time que está jogando. Eu insisto, colocaria o Johnny como titular. Como eu estava gostando do Marcos Guilherme, Meneghetti, eu tinha pensado o seguinte, olha, e eu acho que o Edenilson rende muito mais centralizado, mas não é um crime tu botar o Edenilson na do Marcos Guilherme um pouquinho mais pela direita, ou até do Bosquilha, e o Praxedes, pelo que está jogando. Mas nenhum dos 3 tem uma grande perspectiva assim, ó, no próximo jogo bota a camisa e é titular. Não é a tendência do Cudê, pelo que a gente sentiu. Mas também, talvez seja uma tendência, a exemplo do Renato, ele ir revezando, né? Isso. E revezando, e fazer uma troca aos poucos, porque se tu prestar atenção, o Marcos Guilherme era titular antes da parada, ele já está não jogando para ser. O Bosquilha estava sendo o melhor jogador, a melhor contratação até então na parada. O Patrick cresceu. Não está jogando tanto assim, então daqui a um pouco é aquilo. Bota nesse jogo, aí depois num outro entra, num segundo tempo. O Cudê falou, né? A gente não destacou hoje, mas ele falou também, ele projetou Libertadores da América, que ele não vai ter alguns jogadores, entre os quais o Edenilson, que está suspenso. Por 3 jogos. E ele está preparando também Moisés os meninos para jogar né? ali. Moisés também está fora. Ele vai rodar elenco, que é o termo que ele utiliza. Ele também está preparando os meninos para poderem jogar ali. Pode jogar ali o Praxedes, pode jogar com o Johnny, pode jogar com o Nonato, no lugar do Edenilson, dependendo da posição que ele quer o Edenilson. Se ele quer pela direita, um pouco mais avançado, ele pode jogar tanto com o Nonato como com o Praxedes. Se ele quer o Edenilson mais centralizado, ele tem o Johnny. E o próprio Praxedes. Nonato, acho que que o Johnny, naquela posição... O Johnny vai ser mais para trás. Eu penso que ele vai recuar. O Johnny assim, ó, ele era meia de frente. E ele foi sendo trazido. O Odair um dia disse pra gente assim, ó, esse guri é um meio campo. Ele é um meio campo. Onde tu botar ele no meio campo, ele vai jogar em qualquer posição do meio campo. Ele parece ser muito bom jogador. E agora o Cudê traz ele lá para trás. Muito bem, resultado final da nossa enquete interativa, projetando com análise no jogo de ontem como pilar. Qual dos garotos deve continuar no time titular do Internacional? Johnny, 72 pontos percentuais. Nonato, 5. Praxedes, 13. Todos 10 pontos percentuais. O Johnny ganhou, assim, olha, de forma maciça e expressiva. O torcedor gostou dele. Não, e foi bem mesmo o jogo. E o que eu acho que a gente tem que ressaltar, valorizar, é o Inter voltar a ser um clube formador. Isso. Esse a é o solução grande está aí, ponto. né? A solução é essa. A solução está aí para o Grêmio e para o Inter. Qual é o grande segredo do Grêmio, Meneghetti? O grande segredo do Grêmio é que nos últimos anos tem 2 jogadores jovens todo ano batendo aí, sendo valorizadíssimos. Esse é o segredo do Grêmio. O Grêmio parece ter rasgado seu projeto. A gente tem falado sobre isso. Calma, não exagera. Tomara que não rasgue. O César, não que isso seja uma crítica, é até um elogio. Tu é um dos gremistas mais ponderados que eu conheço, César. Eu gosto muito das tuas análises no Internacional. Mas que tu tá batendo no Grêmio e elogiando o Inter é uma grandeza. Tu tá decepcionado com o Grêmio, né? Não, uma semana atrás eu tava batendo no Inter porque eu não via nada no Inter. O fato é que o Inter começou a botar os jovens para jogar. Enquanto isso, o Grêmio está contratando um monte de jogador nota 6 e tirando a linha hierárquica dos jovens. Os jovens estão perdendo espaço no Grêmio. Alô,
Evandro Hazi e Rogério Forcolei. A dupla. Boa tarde, chefe. Tudo bem? Tudo bem. Como Colorado, estou um pouco chateado, porque dormiram no ponto e levaram o gol. Não, Eu acho que... tem que estar chateado com aquele ato, aquele incompetente do Wilton Sampaio. Incompetente garfou o Internacional. Exatamente. De forma escandalosa. Exatamente. Mas assim, a gente sabe que a gente enfrenta vários inimigos e até eles não são claros, não é só o time de futebol que está contra o adversário. Então tem que se ligar. Fez o gol, volta, faz lá o que tem que fazer, termina o jogo, depois comemora. É um troço chato. Fica lá que parece umas galinhas da Angola, pô. Brincadeira. Podia vir com 1-0, lá com uns pontinhos legais, uma estratégia boa do Cudê. Gostei do Inter ontem no jogo, no geral, né? Algumas outras coisas, mas como torcedor. E eu quero dizer uma coisa aqui pro torcedor que acompanha o Donos da Bola. Independente, ô João Batista, do Cezinha ser um gremista e elogiar o Inter, eu acho que o mais importante e interessante que o telespectador encontra no Donos da Bola, dependendo do time que o César torce, o Bagé, encontra uma grande análise de futebol. Vocês analisam o futebol. E claro, depois, cada um veste a sua camiseta ali e tal, mas o mais importante, se o cara ficar zapeando e pegar no zap o César defendendo o Grêmio, alguma coisa, esse cara é só o Grêmio. Não, se tu ouvir o programa inteiro, tu vai ver uma análise de futebol de todos aí. Isso que eu acho legal. Sabe o que é legal do César, Forcolém? É que ele é um gremista assumido. Que agora a nova moda na praça, depois da manifestação do Paulo Luz, o vice-futebol do Grêmio, o Paulo Luz disse que ele é um gremista assumido. O César é um gremista assumido. Parabéns. Claro. Uma das maiores entrevistas que eu vi na minha vida foi essa. Paulo Luz, vice-presidente de futebol do Grêmio, se disse um gremista assumido. Bom programa pra vocês aí, dupla. Valeu, abração.